Muito boa noite, pessoal que tá ligadinho aqui com a gente no Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Boa Zanella. noite, mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, parabéns. Você está especialmente sedutora. Ah, mestre, muito obrigada. São seus olhos. Olha, hoje o programa tá demais. Além do mestre Alberto Helena Júnior e do Celso Cardoso, que são excelentes especialistas e comentaristas aí do mundo do futebol, nós temos as histórias e as vitórias de Corinthians e São Paulo. O São Paulo ganhou. A derrota do Santos, do São Paulo, e todo o esquenta para Palmeiras e Goiás com a nossa equipe lá em Campinas, ao vivo. Antes de tudo isso, dá uma olhadinha nessas dicas. Voltamos e já vamos direto para Campinas com o José Paz, que está lá no Brinco de Ouro com as informações de Palmeiras e Goiás. Fala, Zé, boa noite. Boa noite, Michele. Um beijo pra você, um abraço pra todo mundo que acompanha o nosso querido e amado Gazeta Esportiva. É isso mesmo, eu falo aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa, na Aprazível Campinas, onde daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, jogam Palmeiras e Goiás. Goiás e Palmeiras, um jogo super importante da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores do Palmeiras acabaram de chegar, os do Goiás também já chegaram. A gente conversou com o Edu Dracena, que vive um momento aí todo especial. Ele vai vivendo os momentos antes da aposentadoria, vai se aposentar no fim dessa temporada. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa entrevista bem bacana que a gente fez com o Edu Dracena. O Palmeiras, você sabe, Michele, muitos problemas nos bastidores, muitos problemas também dentro de campo. O técnico hoje é o Andrei Lopes, ele que é um auxiliar aí permanente da comissão do Palmeiras, vai treinar, é o técnico interino, tá no lugar do Mano Menezes, tem problemas. William e Felipe Melo estão suspensos, não jogam hoje. Gustavo Gomes, Scarpa, Johan e Vitor Hugo estão entregues ao DM. Daqui a pouquinho eu volto com todas as escalações de Palmeiras, de Goiás e também essa entrevista super bacana com o Edu Dracena, tá certo, Mi? Um beijão. Tá certo, Zé. E o Zé falou assim, quando ele chegou lá em Campinas, ele mandou no grupo do esporte: está caindo o mundo em Campinas. Agora acho que parou de cair o mundo, né, Zé? Você tá bem, ainda bem que saiu com antecedência, senão já viu, né? Não ia chegar. Muito bem, a gente continua na rua agora com o Jonas Campos. Posso chamar o Jonas Campos, diretor? Porque ele está lá no Parque São Jorge, Corinthians garantido na Libertadores do ano que vem, hein, Jonas? Boa noite! É isso, Michele. Boa noite a você, Celso Cardoso, mestre Alberto Helena, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Aqui cai o mundo levemente aqui no Parque São Jorge, uma chuvinha persistente, mas com essa boa notícia para todo torcedor corintiano. O Timão está na Libertadores do ano que vem, não na fase de grupos, mas na pré-Libertadores. Missão cumprida nesse Campeonato Brasileiro. E hoje, dia 5 de dezembro, daqui a exatos 2 meses, o Corinthians vai disputar dia 5 de fevereiro o jogo de ida da pré-Libertadores, tentando uma vaga na fase de grupos. Claro que o Corinthians ainda tem o Fluminense domingo na Arena de Itaquera para encerrar a participação no Campeonato Brasileiro de 2019, mas o pensamento já está em 2020, na Libertadores do ano que vem, no trabalho de Thiago Nunes e nos possíveis reforços para esse elenco corintiano. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo aqui do Parque São Jorge e a gente fala sobre isso tudo e mais um pouco. Combinado, Michele? Combinado, Jonas Campos. Agora sim, Celso Cardoso e mestre Alberto Helena Júnior. O Corinthians está na pré-Libertadores, não está na Libertadores. Não, para. É que se convencionou no Brasil. É pré-Libertadores. Não é não existe pré-Libertadores. Esse termo foi criado no Brasil, mas isso não existe. Por quê? É Libertadores da América, e aí você tem uma primeira fase, uma segunda fase, fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Peraí, então assim, tem primeira fase... Que é uma fase eliminatória. Que é a que o Corinthians está. Sim. Aí tem uma segunda fase. Aí tem aqui. Tem gente que já se classifica nessa aqui? Que então na verdade... é uma mão na roda, certo? Você se classificar aqui? Sim, por então isso. Isso aqui é uma pré-zinha Não da é Libertadores. pré, faz parte da Libertadores, gente. Não Tudo bem, existe faz pré. parte, mas você tem um caminho muito mais árduo do que esse Sim, que já sem chega dúvida, na terceira porque fase. na verdade é uma questão de classificação, é por mérito. É primeira, você terminou segunda, para frente, você terminou na fé, porque aumentou o número de clubes na tem Libertadores. 4 brasileiros, é isso? Então não, na verdade para ser mais preciso, vamos lá. Primeira fase, segunda fase, que é a fase que entra o Corinthians, terceira fase, essas 3 primeiras fases eliminatórias, acontece isso também na Liga dos Campeões da Europa. Aí você tem a fase de grupos,
Tem gente que já entra nessa fase de grupos. Sim, porque conseguiu classificação melhor no Campeonato Brasileiro. O São Paulo, por exemplo. Exato, entendeu? Então. Aí, Então, oitava de final, quartas de final, semifinais e a final única. Resumindo, mestre, o Corinthians está na pré-Libertadores. É isso? Não sei porque está comemorando tanto, porque não chegou ainda na competição. Já Ele está chegou na na competição, minha filho, ele querida explicou e direitinho. amada Michele. Ai, gente, deixa eu causar um pouco. Eu estava vendo o Jonas aqui, vamos dar um pouquinho desse pé. Senão vai ficar a vida inteira rodando nisso. É pré, não é pré, pré, não é pré, pré, não é pré. Assim, não existe pré-Libertadores, fique bem claro. Pega, abre lá o regulamento da Conmebol, você vai ver isso. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo, antes que eu me esqueça, que você me tira do sério. Você sabe que a presença do Jonas aí me despertou uma lembrança muito agradável É? É, mestre. de ver o Corinthians jogando no Parque São Jorge contra o Nacional da capital, um amistoso lá no comecinho dos anos 50. O Parque São Jorge era utilizado pelo Corinthians como seu campo, né, de jogo. Era Cláudio Luizinho Baltazar. E eu também já cheguei a narrar jogos no Parque São Jorge, não nos anos 50, que eu não tinha nascido ainda, né? Mas, e tinha um conforto, viu, mestre? Tinha um frigobar bonitinho Não, ali isso na No cabine. meu tempo não tinha nada Não, disso. Tinha nada nada disso. disso. Bom, é o seguinte, o pessoal fica me mandando coisa aqui explicando que a pré-Libertadores tem 3 fases. É. O Corinthians entra na segunda fase. Não é E pré-Libertadores. eu sei, Primeira fase, se segunda tem fase, gente terceira que já fase. entra mais Ah, tem uma chega! pré. Não existe isso, tá? Que Bom, fique bem claro. Então é o seguinte, tem mais chance de ser eliminado? Óbvio que tem. Pessoal, olha só, pela primeira vez na Copa Libertadores, haverá 4... Haverá, né? Haverá. Não existe plural. Terá. Haver no sentido de existir não Se você funciona. perguntar para o ministro da Educação, ele não sabe te responder, não. Não. Ele vai dizer que haverão. Haverá 4 grandes times de São Paulo na mesma edição da Libertadores. Eu quero saber de você que nos acompanha e também do Celso Cardoso, que eu vou ter que começar a chamar ele de mestre aqui, e do mestre dos mestres dos magos, o mestre Alberto Helena Júnior, qual equipe paulista vai chegar mais longe na Libertadores? Não é na pré-Libertadores, hein, Celso? É na Libertadores de 2020. Vamos lá, é o Coringão, é o Palmeiras, é o Santos ou é o São Paulo? Vai, quem vai entrar mais na frente? O São Paulo e o Palmeiras? E o Santos? Isso é uma pergunta muito difícil de você responder. O Flamengo não tá na Libertadores? Não, isso é dos paulistas. Tá Dos, também. qual, eu vou dos repetir a paulistas. enquete. Qual equipe Devia pôr o paulista Flamengo aí. vai mais longe na Libertadores da América 2020? Por que essa distinção, né? com Porque o só Flamengo? podem 4 opções. Ah, é verdade. Entendeu? Então, quem vai mais longe? Ah, não sei. Não tem essa opção, não sei. Tem que votar em alguém, ué. Palmeiras. E aí, mestre? Palmeiras e São Paulo. Aliás, Palmeiras e Santos. Santos com São Paulo, eu sei. Ah, com São Paulo, sem São Paulo, e o Santos é o Santos. Bom, eu acho que é o Palmeiras, tá? Aliás, o São Paulo falou que o Diniz fica, né? Daqui a pouquinho você vai saber. Porque quando eles falam que fica, você já sabe. No final de No semana, São Paulo não dá mesa para você redonda, acreditar ser em demitido. nada. Existe lá um... Ah, aliás, por falar em São Paulo, eu queria mandar um efusivo abraço Pra ao ele? companheiro Nardini, Nardini. da ESPN, que é o único sujeito que tem coragem e sabedoria para pronunciar corretamente o nome do presidente do técnico do Santos. São Paulo. Parabéns, viu, garoto? Vai em frente. Você não e ganhou vê parabéns. Não, vê mas se eu- ensina os seus companheiros a falar também. ganhei, certo? eu Porque já- aqui eu já desisti, viu? Ó, ele Eu- não deu parabéns pra você. Mas eu você já devia tive a ficar honra bravo. de ganhar parabéns do Mestres em outras situações. E eu só no aniversário. Nem no aniversário. Bom, entre lá no site... Você é um aplauso eterno. Mestre, a galera, obrigada, mestre. A galera vota no site gazetesportiva.com, hashtag Gazeta Esportiva, que a gente coloca o seu comentário aqui no programa, e WhatsApp 994791633. Mestre, você instalou o WhatsApp no seu celular? Não! Grava com o celular deitado e acende a luz da sua casa E pra outra gente coisa. te enxergar. Se por um acaso você ainda tiver alguma dúvida na sua casa, vai lá na internet, baixe o regulamento da Conmebol, da Libertadores da América, e você vai ver que eu estou certíssimo. Não, tudo bem, a pessoa ele pode estar na Libertadores, ok, a competição é Libertadores, mas ele entra no comecinho Sim. e ele vai se complicar se muito mais. classificar. É. Bom,
O São Paulo dependia de uma vitória contra o Internacional para ficar com a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, ou seja, bem mais na frente do Corinthians. E ela veio graças aos garotos. Antes do jogo, protesto contra tudo e contra todos. O torcedor veio, pronto para cobrar, apoiar e sonhar. 30 mil pessoas que explodiram de alegria quando o Igor Gomes achou o Antony, que encontrou a rede. Daniel Alves, veterano e estrela do time, passou raspando na cobrança de falta. E por pouco, muito pouco, não emplacou esse golaço. O Colorado levou perigo na trama Guerreiro, Nonato e Aos 3 do segundo tempo, Tietê de prima armou o contra-ataque. Antony disparou com técnica, habilidade. A assistência para Vitor Bueno, que só empurrou na sutileza 2-0. O terceiro veio por cima, mas não valeu. Arboleda na banheira. E o do Pablo, hein? Não saiu. Bem que ele tentou. O segundo do Bueno parou no lomba. Aí os São Paulinos tremeram na base. Guerreiro chutou, Volpi deu rebote e Parede diminuiu. Nos acréscimos, para lá dos 50, o goleirão do Internacional foi para a área tentar o cabeceio. E não é que rolou? No apito final, comemoração dos donos da casa. E alívio no Morumbi. Vitória que garante, que classifica o São Paulo para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Ao menos, em 2019, o tricolor que não conquistou títulos alcançou essa meta secundária. São Paulo tem que ficar muito mais arriba sempre e o ano que vem estou convencido de que lo vamos a fazer e vamos a ficar mais arriba e vamos a estar juntos com a torcida, vamos a estar mais felizes. Vamos lá, mestre. Uma simpatia esse rapaz, né? Não, o Juan Fran até que se adaptou bem. Fala bem já. Bom. Sobre o São Paulo, vamos lá. Garantiu vaga na Libertadores da América, na fase de grupos. Algo importante para você já fazer um planejamento, você já sabe o que vem pela frente, as datas e tudo mais. Isso é um bom sinal. Quer saber se a diretoria do São Paulo, né, vai ter a pachorra, né, vai ter a sabedoria de manter o que lá está, sem fazer modificações bruscas, para que o planejamento seja correto, que o Fernando Diniz, mestre, tenha o tempo necessário para preparar essa equipe, deixá-la ainda mais competitiva, fazer, sabe, a expectativa é que muitos nomes partam. Igor Gomes, Antony. Bom, só o Antony que tem proposta, né, conhecida, os demais não têm. Agora, o Fernando Diniz tem que ficar. O Fernando Diniz parece que já está confirmado. O Raí é que está na corda bamba, pode ser que fique, pode ser que não. Por pressão política? Estão querendo colocar um conselheiro lá na chefia do futebol? Não, eu acho que seria um outro profissional, mas é que o pessoal não está gostando da atuação, da performance do Raí como dirigente. O São Paulo jogou melhor do que normalmente tem jogado, criou chance, fez gol, graças, sobretudo, à atuação do Igor Gomes e do Antony. O Antony foi o melhor jogador em campo, fez o gol, deu o passo para o outro e tal. Então, mas o São Paulo precisa pensar muito na formação do meio de campo. Por quê, mestre? Até agora o Daniel Alves ali não funciona. Ele não tem serenidade, ele não tem o vislumbre, a antivisão que exige o craque de meio de campo, para tocar a bola no momento certo e na posição certa, para parar quando tem que parar, para acelerar quando tem que acelerar. Quer dizer, essa capacidade que é essencial no armador, ele não tem. Ele é um jogador que joga por impulso. Ele tem que ser meio cerebral e ele não é, e antever a jogada, prever, né? Tudo isso. Então, ali pelo lado direito ele é melhor, o Juan Fran
me desculpe, Não, mas claro. ele joga muito pouco para um lateral direito no futebol de hoje, que o cara tem que estar toda hora lá e fazer as jogadas, o que o Daniel Alves sabe fazer muito bem. Bom, mas todo mundo elogiou tanto o Juanfran quando veio e agora vocês falam isso do Juanfran? Olha, se tem um estádio que o Gustavo, atacante do Corinthians, conhece bem, é o Castelão. O cara cansou de fazer gols por lá na época do Fortaleza. E ontem ele deu a vitória para o Timão e de quebra a classificação na Liberta do ano que vem. O Corinthians se garantiu na Libertadores do ano que vem ao vencer o Ceará no Castelão. O Timão foi melhor o jogo todo. Criou oportunidades, como nesse chute de Matheus Vital, que Eduardo Brock salvou. No avanço de Carlos, bola para Janderson explodir na trave. O Ceará reclamou de pênalti de Fagner em Leandro Carvalho, mas ao analisar o VAR, o árbitro viu um toque de mão do atacante cearense na origem da jogada. Lima tentou. Brock também. Aos 25 da etapa final, Lima foi expulso com o segundo amarelo. Aí as coisas se complicaram de vez. Cleison cobrou escanteio e Gustavo subiu muito para marcar. Corinthians 1, Ceará 0. Agora o Ceará torce contra o Cruzeiro para depender somente de si mesmo para se livrar do rebaixamento. Tem mais um jogo do campeonato, mais um jogo importante. Nós precisamos do resultado lá, jogo difícil com o Botafogo. Vamos aguardar amanhã para ver o que a gente precisa. A gente vai sair daqui do Ceará muito bem definido o que a gente precisa. Né? Na pior das hipóteses, uma vitória. Você tem que ganhar lá. A sensação ela é maravilhosa porque a gente tem que agradecer sempre onde a gente está e tem que fazer sempre por onde a gente está. Então, estou muito feliz. Os jogadores realmente, volto a dizer, conseguiram isso. Parabéns para eles, porque eles realmente lutaram. Eles acreditaram naquilo que a gente falava. Eles realmente fizeram tudo diferente. E graças aos jogadores, a gente conseguiu uma vaga na Libertadores. Coitado, tá rouco de tanto gritar, né? Mas, na verdade, eu acho até que foi uma discreta melhora do ponto de vista ofensivo, mas o Corinthians melhorou um pouquinho com o Coelho nessa questão, nesse Não, mas quesito. chuta muito mais a gol. Chuta mais a gol, busca mais a vitória, mereceu a vaga na Libertadores nesse jogo contra o Ceará, pelo que produziu. Né? Vai poder até jogar de maneira mais tranquila com o Fluminense, tirar um pouco do peso e já fazer o planejamento também pensando em Libertadores, porque envolve dinheiro, envolve um monte de coisa, planejamento, e o Thiago Nunes vai pegar o time numa situação de pouco tempo de preparo, mas na Libertadores isso que é o mais importante. Sobre o Gustavo, Messi, o Gustavo, apesar de não jogar com muita frequência, termina a temporada como principal artilheiro do Corinthians. 14 gols marcados, aliás, os artilheiros, os atacantes do Corinthians não fizeram feio não. O Gustavo tem 14, o Wagner Love tem 12, o Bocelli tem 11 gols na temporada. Nenhum deles passou a maior parte do tempo como titular mesmo, eles se revezaram ali. Eu acho que eles ficam para 2020, são boas opções para o ataque corintiano. O Corinthians está se soltando muito mais, né? Aquelas amarras atadas lá pelo Carille no Corinthians durante muito tempo. E está colhendo o fruto disso. Ontem, por exemplo, ganhou de 1-0, mas teve duas bolas, mas chutou duas bolas na trave, teve aquele gol quase feito que o Beck tirou em cima da risca, quer dizer, e criou outras oportunidades. Eu acho que o Corinthians pode melhorar, mas vai precisar contratar, viu? Vai. E não tem dinheiro. Esse aqui é o parece drama. que o Luan é o nome da vez, aliás, deve ter uma reunião. Mas está acontecendo. o Luan foi espetacular até 2017. Atrás. Depois, sabe, não consegue jogar, não sei o que há com esse rapaz. Não, mas veio pro Corinthians, não é bom ele? Vai jogar aqui uma partida beneficente dia 10 de dezembro, lá no Arena Itaquera. Olha, se jogar o que está jogando no Grêmio, não. Não é bom. Ué, mas é isso que ele joga, né? Faz um ano, 2 anos já que ele está assim. Está jogando isso. Foi, inclusive, eleito o melhor jogador da América em 2017. Exatamente. Mas vive um pouco do passado, então, né, o Luan? Não, sim, mas ninguém desaprende também, né? O cara não desaprende, mas alguma coisa quebra dentro dele, sabe? É aí que às vezes o cara
nunca mais se recupera. Sabe uma coisa engraçada no nosso Lendas Vivas da Paixão aqui que nós temos? Que a Lendas Hortência... Vivas, eu tenho Lendas Vivas da Paixão. Nosso quadro Lendas Vivas. A Hortência falou que o combustível dela, para ela ser essa jogadora, sempre foi a Paula. Que ela era antagonista dela e ela sempre buscava ser melhor do que a Paula, né? Que era uma grande adversária. E talvez falte em alguns jogadores essa referência de competitividade. E lidar que bem com existe em Cristiano Ronaldo e Messi, por exemplo. E, por exemplo, o Neymar não tem ninguém, porque para ele é o melhor do cosmos. Bom, e é mesmo, ele tem razão. Aqui mestre. Olha o ano dele, mestre. Não jogou. Então, como é que eu vou... Só escândalo, só polêmica. Criticar mudar de assunto, que o isso não vai futebol do acabar cara bem. se ele não entrou em campo. Eu não vou, porque depois do Flávio Prado, é o mestre que quer ir para Paris agora, com o Neymar. 5 vitórias e um empate. Não, fala a verdade. Vocês é que ficam aí nesse mimimi de querer destruir a vida do rapaz pelo que ele faz fora do campo. Manda uma mensagem no Instagram lá dele que ele te leva. 5 vitórias, um empate nos últimos 6 jogos. Nas redes sociais. Esse é o Atlético Paranaense, que ontem despachou o Santos, para a tristeza do técnico Jorge Sampaoli e do Celso Cardoso e do mestre Alberto Helena Júnior. O Santos foi para a Arena da Baixada se consolidar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e tentou abrir o placar com Evandro, Soteldo, Pituca, Jean Mota, mas quem comemorou foi o Furacão. Rony cruzou para Marco Ruben marcar no jogo que pode ter sido de despedida dele do Atlético, 1-0. Marinho ainda cabeceou para a rede, mas do lado de fora. Final, Atlético Paranaense 1, Santos 0. Nosotros no aprovechamos las situaciones que tuvimos en el primer tiempo, que fueron muy claras, con bastante dominio, y la verdad que me duele un poco la derrota porque indudablemente que estos jugadores hicieron un esfuerzo hasta con 10 jugadores y fueron superiores en un campo muy difícil, y yo creo que en ningún momento considero justo el resultado. Con respecto a mi futuro, usted está haciendo una película que no le puedo contestar. Yo tengo que pensar el domingo en el último partido del torneo con Santos, tengo un contrato que me vincula, todavía no he hablado con el club para ver qué situación tengo acá, o sea que todo lo que cuenta usted es una especulación sin ningún tipo de asidero, porque yo no he hablado con nadie, ni hablaré con nadie, hasta que primero hable con el presidente de Santos. Ele me parece muito sincero nessa questão. Me parece muito sincero. Existe até uma possibilidade do Sampaoli, como gosta o mestre, permanecer como gosta o manual do bom jornalismo. Enfim, né? Existe uma possibilidade até dele continuar em Santos. O que pesaria para ele? Uma palavra do presidente, um movimento em reforçar essa equipe para que ele possa brigar em igualdade de condições com o Flamengo e com o Palmeiras. Uma outra coisa que favorece a permanência dele em Santos. Ele não quer um aumento no salário? Duas, na verdade. Porque ele gosta da cidade, está identificado com a cidade, isso é muito sincero. E segundo, ele sente em Santos uma estabilidade que ele não sente, por exemplo, no Palmeiras por tudo que aconteceu. Não vai ter mesmo, viu, São Paulo? Vai não perder tem. de 4 jogos. O Mano Menezes acabou de chegar e já foi demitido com 3 meses de trabalho. E era o Mano Menezes. Filipão foi demitido depois de ficar 1 ano sem perder. 1 ano sem perder. Então, tudo técnicos tops do Brasil. Entendeu? Então, tudo isso na hora de você assinar um contrato, pesa, não pesa, mestre? Pesa. Agora, o São Paulo. São Paulo, meu caro, você fez um trabalho magnífico nesse Santos, né, que vai terminar aí como vice-campeão, mas poderia até ter terminado numa situação ainda mais favorável, ali fungando no cangote do Flamengo. Caso você, meu caro São Paulo, volta pro mestre, não insistisse em toda vez que vai jogar fora, botar os 3 zagueiros. 3 zagueiros. Volantes. Não, 3 zagueiros. 3 zagueiros, 3 volantes, uma confusão. Botou 3 e 2 volantes ontem. O Pituca e o 3 e 2 volantes. Alisson. Bom, meu Deus, será que você não está vendo? Se juntar
Toda vez que ele pôs 3, ele errou. Ele foi mal. O time quebra a fluência do time. O estilo dele. Desmonta o espírito ofensivo do Santos. Perde o equilíbrio, enfim. E acaba dando errado. Ou ganha muito mal, ou empata, ou perde. Aliás, até vou pedir para você, que é a nossa chefona, que você mande lá o pessoal da Gazeta Esportiva, ou aqui mesmo, fazer o levantamento de todos os jogos que o Santos jogou com 3 zagueiros. Quantos pontos ele perdeu? Vamos fazer. Quantos pontos o Santos perdeu? Quantos pontos o Santos perdeu jogando com 3 zagueiros ou 3 volantes? Não, ele joga com 3 zagueiros. 3 zagueiros. Vamos levantar isso daí, a gente faz para o site e faz aqui para a TV Gazeta, para o programa Gazeta Esportiva. Giro de notícias. Pode rodar a vinheta. Começamos falando da partida de hoje entre Flamengo e Avaí. A diretoria rubro-negra não disponibilizou ingressos de visitante para o jogo de logo mais às 8 da noite no Maracanã. Segundo os cariocas, a direção do Avaí não solicitou a cota padrão em tempo. Sacanagem ou não? Não, segue até. O clube de Santa Catarina afirmou que a decisão causou surpresa e repulsa e decidiu entrar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que o Flamengo volte a manter o local destinado aos torcedores visitantes. Claro, nada mais justo, né? Aqui os flamenguistas não puderam vir para uma decisão esdrúxula, inaceitável do Ministério Público. Estavam com medo. Olha, a capa do jornal italiano Corriere dello Sport desta quinta-feira trouxe polêmica, mestre. Com a manchete Black Friday, a publicação destacou os jogadores Lukaku e Smalling, astros de Inter de Milão e Roma, que vão se enfrentar amanhã. No texto existe a afirmação de que os ex-companheiros de Manchester United aprenderam a se respeitar, tomaram posições fortes contra o racismo e o clube que eles defendem hoje não querem perder os atletas. Os principais times italianos repudiaram a manchete, afirmando que ela alimenta o racismo. Infeliz. Hoje em dia ficou muito complicado esse negócio. É uma tênue linha que separa o que é uma gozação, uma brincadeira, do que é realmente ofensivo. É preciso, então, que a imprensa, que é formadora de opinião pública, entre aspas, porque hoje é a rede social, não é a imprensa, né? E o que ela tenha cuidado no trato dessas questões, tanto do feminino quanto do racismo, né? Ainda na Europa, mestre, o Liverpool divulgou a lista dos 23 atletas que vão viajar para a disputa do Mundial de Clubes. Os principais nomes dos Reds estão relacionados como Alisson, Salah, Firmino e Mané. O volante Fabinho e o zagueiro Matip são os desfalques por conta de lesões. E eles não eram eles que iam com o time reserva? Não vão, não. Não vão, não. Agora encarar o Flamengo? A propósito, foi um pedido até dos próprios jogadores que querem participar do Mundial de Clubes da FIFA. E é um time, se a gente está destacando tanto o Flamengo pela campanha que faz no Brasil e na América do Sul, o Liverpool faz uma campanha ainda mais impressionante. Do que o Flamengo? 32 jogos sem perder. Vai perder pro Flamengo, se o Flamengo chegar. Não, o Flamengo vai chegar e tem tudo para ganhar. O Liverpool não dá a menor pelota para esse negócio. O Klopp, que é um cara sério. Jürgen. Jupp Klopp? Jupp Klopp. Ah, é? Não é? É Jürgen, meu. Na verdade, ele não dá tanto ele não dá atenção que ele desconheceu o Flamengo. Como ele é A última coisa que se fala lá do Flamengo é que o Ronaldinho jogou no Flamengo. Ele é um desinformado. E o Flamengo pode perder o técnico Jorge Jesus. De novo, essa ladarinha. Olha só, o jornal inglês The Telegraph, ninguém falava desse homem até o Flamengo. Agora o The Telegraph revelou um possível interesse do Everton no treinador português para substituir Marco Silva, demitido hoje. E aí, Celso, mestre, vale a pena o Jesus trocar o Flamengo pelo Everton? Me poupe, velho. Na verdade, pode ser, ele tem vontade de voltar para a Europa e se firmar, porque na verdade ele fez sucesso em Portugal. Em outros clubes europeus ele não teve essa oportunidade. Sucesso relativo. Sim. Relativo, tá. Mas aí é a chance, de repente, dele ganhar mais, né? Vai receber em libra esterlina. E viver num futebol que... claro. Imagina, cara, até agora que cuidado do Flamengo não...
no estadual, campeonato do Rio de Janeiro. E outra, ele sai por cima, né? Sim. Cidadão honorário, quase governador do Rio de Janeiro. Se ganhar o Mundial, então, vixe. Bom, e olha, o site gazetesportiva.com destacou hoje a permanência de Fernando Diniz no comando do São Paulo em 2020. Pois é, todo mundo estava falando que o Diniz estava para cair. A ideia do tricolor foi optar pela continuidade do técnico para tentar colocar um fim ao jejum de títulos vivido pelo clube. E um fim também no zum-zum-zum, né? Porque ninguém aguenta mais esse zum-zum-zum quando que o homem ia cair. Esse já era um pedido do elenco para o próximo ano. Então, o Diniz está escorado no quê? No elenco. Porque se dependesse da diretoria, ele já tinha caído fora com o aproveitamento de 48% que ele tem. O Diniz fez 16 jogos pelo São Paulo, conseguiu 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, aproveitamento de 52%. Mudou, né, de ontem para hoje, porque teve essa vitória aí. Já o diretor de futebol, Raí, ainda tem um futuro incerto na equipe. Celso e Mestre, vocês acham que foi uma decisão acertada da diretoria do São Paulo? Mas é óbvio. Chega um novo treinador, tem que recomeçar tudo. Os jogadores já estão adaptados. Ele tem um esquema de treinamentos que todos os jogadores gostam. Por quê? Os jogadores estão Celso? encantados. É diferente. A maneira de trabalhar dele é diferente. Seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista tático. Ele é respeitado pelo seu potencial, Fernando Diniz. É verdade. E precisa tempo. Meu Deus do céu, mas não é só para o Fernando Diniz. É para qualquer um. O São Paulo de 3 em 3 vezes troca de técnico há 10 anos que vem sendo assim. É uma brincadeira isso aí. E se enche de dívida. São Paulo está mergulhado em dívidas. Aqui no São Paulo tem um monte de gente que não entende nada. Conselheiro, torcedor, que fica lá cornetando, pedindo a cabeça do treinador. Ai, como é chato isso, né? Você trabalhar sobre cornetas mesmo. Bom, aqui a gente não trabalha, graças a Deus. Bom, e tá chegando o dia da... Que risadinha nervosa que você deu agora. Segue o jogo. Pessoal, tá chegando o dia da maior premiação do futebol brasileiro. É o Troféu Mesa Redonda, que premia os melhores do ano. É o Oscar do futebol brasileiro, com os grandes destaques de 2019. E a Lux Color está com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano, fazendo uma festa linda para vocês. A nossa gravação é na terça-feira, dia 10. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, e a festa promete, hein? Vai ao ar no domingo, dia 15 de dezembro, a partir das 9 da noite. Combinado? Combinado. Vamos voltar para Campinas? Zé Paz está lá? Tá nadando? Porque falou que estava chovendo horrores. Ô Zé, conta pra gente o que está rolando antes da partida entre Palmeiras e Goiás. Parece que os jogadores não quiseram falar, né, antes do jogo. É isso mesmo, Mi. Só o Edu Dracena conversou com a imprensa antes do jogo. Agora eu tô um pouquinho mais calmo aqui. Tivemos uns probleminhas técnicos, mas tudo resolvido. Estamos dentro, aqui nas dependências do estádio Brinco de Ouro da Princesa, que recebe o jogo entre Palmeiras e Goiás. A gente lembra que o Allianz Parque tem um evento, por isso não poderia receber o jogo. E o Pacaembu tá com um gramado bem ruim. Então o Palmeiras trouxe o jogo aqui pro Brinco de Ouro. E, Michele, você que gosta de um bastidor, olha o repórter anão onde tem que ficar. Tem que ficar num banquinho pra parecer bonito na TV e o pessoal achar que eu sou grande. Mas não, eu tenho 1,65 m, então eu tenho que ficar nesse banquinho aqui para parecer bonito aqui na TV Gazeta, tá, Michele? Mas vamos lá, vamos dar as escalações. Escalações definidas, Goiás e Palmeiras. O Goiás vem com o Tadeu, o Iago Rocha, Rafael Vaz, Sanches e Jefferson, Iago Felipe, Léo Sacha e Gilberto Júnior, Rafinha, Rafael Moura e o Bárcia lá na frente. A gente lembra que o Michael está suspenso, por isso não joga essa partida. Já o Palmeiras vem com o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Matheus Fernandes, Bruno Henrique, Rafael Veiga, Lucas Lima e Zé Rafael com o Dudu no comando de ataque. Luiz Adriano com probleminha físico, não vai jogar essa partida. A gente lembra também que o Thiago Santos foi negociado com o Dallas FC dos Estados Unidos, e não defende mais o Palmeiras a partir de 2020. Mas vamos ouvir o que o Edu Dracena, aí na iminência de uma aposentadoria, conversou com a gente antes desse jogo super importante pelo Campeonato Brasileiro. Passa um filme na cabeça, né? A mesma entrada, o mesmo lugar. Time da casa, né? Time da casa. Até parece há 20 anos atrás, né? Mas encarar esse jogo com a maior seriedade possível. Até eu falei pro pessoal aí que, cara, eu quero terminar com vitória, né? Não com derrota, com resultado negativo. Então tomara que a gente possa fazer um grande jogo aqui hoje, voltar a vencer, que é o mais importante, porque faz um bom tempo que a gente não ganha, até mesmo para a gente estar brigando pela segunda colocação.
É isso, tá aí a palavra do Edu Dracena. A gente lembra que os bastidores do Palmeiras estão aí em ebulição, Michele. O Palmeiras procura um treinador e um diretor de futebol, e o nome mais forte nesse momento é o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano, ele é diretor do Internacional. O Inter jogou ontem contra o São Paulo no Morumbi, e o meu amigo, o Alexandre Silvestre, perguntou pro Rodrigo Caetano nos vestiários, depois do jogo: e aí, Rodrigo Caetano, você vai assumir lá a diretoria de futebol do Palmeiras ou não? Vamos ver o que ele respondeu. Eu tenho um compromisso com o Internacional, o Campeonato Brasileiro não se encerrou para nós temos ainda um objetivo a ser alcançado, ou pelo menos a ser confirmado. Ele pode vir com o fechamento dessa rodada, ou então ele pode vir no domingo que vem. Nós precisamos estar, mesmo que seja na fase preliminar da Copa Libertadores no próximo ano. E até lá o meu compromisso com o Inter, estou planejando, participando do planejamento internacional para o ano que vem, como assim deve ser. E eu não recebi oficialmente nenhum tipo de convite. Se isso ocorrer um dia, porventura eu possa analisar, bom, aí eu vou estar me posicionando de forma oficial. Eu não gostaria de ficar falando aqui em possibilidades, nem conjecturas, porque eu tenho um compromisso, um respeito enorme pelo Internacional e é nisso que eu estou focado. Tá aí a palavra do Rodrigo Caetano, diretor do Inter, cobiçado pelo Palmeiras. O Palmeiras também que cobiça o técnico Jorge Sampaoli, técnico do Santos, que tem tudo para deixar o peixe, tem tudo para acertar com o Palmeiras. Já deixou meio aí no ar ontem que espera ter deixado um legado no Santos. Falou em tom de despedida na entrevista coletiva após a derrota do Peixe por 1-0 pro Atlético Paranaense lá no sul do país. Eu vou ficando por aqui, a história desse jogo eu conto amanhã no Gazeta Esportiva. Eu deixo você, Mi, com a imagem aqui, ó, do repórter anão, que tem que subir no banquinho. Até amanhã. Ah, não, nada. É pequeno no tamanho, mas é grande na competência. O Celso Cardoso, por exemplo, coloca 3 desses aí para subir e 2 almofadas aqui para sentar. Escuta, e o tamanho da competência? Eu vou publicar uma foto sua sem salto ao meu lado. Para você parar com esses fake news. Vem aqui do meu lado. Não, agora não dá. Vem aqui do meu lado. Com esse salto não dá. Ele fala, quando eu tô sem salto, ele fala assim, olha, até que você é do meu tamanho. Mas ainda Menor, tem uma diferença de 1,5 palmo. Não, tô brincando. No Gazeta Esportiva é assim, link ao vivo. Não pode falar link ao vivo porque é redundante. Programa ao vivo, equipe na rua, direto com o Jonas Campos, que vai contar tudo sobre as possíveis contratações do Coringão pro ano que vem ao mercado da bola com o Jonas Campos. É isso, Michele, voltamos ao vivo aqui do Parque São Jorge para falar desse Corinthians que venceu o Ceará, chegou a 56 pontos, 7º colocado do Brasileirão, classificado, enfim, para a pré-Libertadores, ou como prefere Celso Cardoso, para a Libertadores do ano que vem. E antes de falar dos reforços, eu vou falar um pouquinho sobre a agenda do Corinthians, porque a pré-Libertadores é bastante cruel. Esse jogo da pré-Libertadores que o Corinthians vai enfrentar é no dia 5 de janeiro, daqui a exatos 2 meses. O Corinthians ainda não conhece o adversário, ainda não está definido, porque o Corinthians já entra numa segunda fase de pré-Libertadores. Anteriormente a essa fase vai haver alguns confrontos, que daí vai sair o adversário do Corinthians. Nesse pacote, quem pode aparecer no caminho do Corinthians? Tolima, que foi algoz do clube do Parque São Jorge nessa mesma fase da Libertadores. Lá em 2011, aquele Corinthians de Ronaldo, Roberto Carlos, comandado pelo Tite, e o próprio Guarani do Paraguai, que também já eliminou o Corinthians da Libertadores de 2015. Adversários que podem sair dessa primeira fase de pré-Libertadores e enfrentar o Corinthians nessa fase preliminar da competição sul-americana. E é cruel justamente por ser logo no início da temporada. O Corinthians ainda vai ter uma mudança no comando técnico. Thiago Nunes, a apresentação dele, a reapresentação do elenco, a princípio marcada para o dia 8 de janeiro. E aí fica a dúvida, será que há tempo suficiente para arrumar a casa para disputar uma fase preliminar de Libertadores? Fica essa dúvida, ainda mais porque o Corinthians tem a Florida Cup. Isso seria um problema? Até que não, a gente tem uma tela aí mostrando a agenda do Corinthians na Florida Cup. O Timão vai jogar no dia 15 de janeiro contra o New York City e no dia 18 de janeiro contra o Atlético Nacional de Medellín da Colômbia. A gente publicou essa matéria com o Thiago Salazar no nosso site gazetesportiva.com. E tendo em vista esse último jogo contra o Atlético Nacional, até o dia 5 de fevereiro, serão 18 dias de preparação aí para o Thiago Nunes pós-Florida Cup. Claro que a Florida Cup já envolve um período de preparação, para ele deixar o time tinindo com essa nova cara
para tentar essa vaga na fase de grupos da competição continental. Para isso também ele conta com reforços. Já pediu a volta do Pedro Henrique, emprestado ao Atlético Paranaense, zagueiro, e também do volante Camacho, com quem ele trabalhou lá no Paraná. E agora espera novos reforços. O nome da vez é o atacante gremista Luan, tem contrato com o Grêmio até o fim de 2020. O Grêmio pede bastante dinheiro, cerca de 25 milhões de reais. Isso é negociável. O Corinthians pode envolver alguns jogadores nessa negociação, pagar parte em dinheiro, parte com outros atletas. O Luan, que recebe um alto salário, teria que baixar um pouquinho esse valor mensal que ele custa ao clube. O Luan, que é corintiano, né? Já, pelo menos na infância, já apareceu em fotos aí com a camisa do clube em 2012. Outros nomes na pauta, o Pedro Rocha, mas o Duílio Monteiro Alves diz que por enquanto não tem nada. Atacante que pertence ao Spartak Moscou da Rússia, está emprestado ao Cruzeiro, né? Passando sufoco com a Raposa nesse Campeonato Brasileiro, lutando contra o rebaixamento. E um velho conhecido, o lateral esquerdo Sid Clay. Este está no Dínamo de Kiev. Interessa sim ao Corinthians, o Duílio confirmou esse interesse, mas tem contrato lá até 2023, então se vier deve vir num esquema de empréstimo por 1 ano. Nomes na pauta do Timão, que tenta se reforçar para começar já no pique, né? Porque logo no dia 5 de fevereiro já tem confronto eliminatório pela pré-Libertadores, ou como prefere Celso Cardoso, pela Libertadores da América. Michele. Obrigada, Jonas Campos. Quero ver se o Celso briga com o Jonas, porque comigo ele briga quando fala pré-Libertadores. Com o Jonas ele não briga, porque é o protegido do Celso Cardoso. A gente vai conversar aqui quando ele chegar. Bom, essa Florida Cup não atrapalha não no pique? Atrapalha. Atrapalha, mestre? Tá. Atrapalha. Bom, WhatsApp na telinha. Boa noite, galera do Gazeta Esportiva. Maravilha, tricolor na Libertadores em 2020. E com certeza será o time paulista que chegará mais longe na competição. Um abraço, Jaqueline Dias de Mauá. Boa noite, Michele, Celso, mestre. Pra mim, o time que vai mais longe é o São Paulo, que é um time coqueiro e gosta de Libertadores. Um abraço, boa noite para todos. Esses amigos aí da Gazeta, que é Walter. Palmeiras vem com tudo 2020, hein? São Paulo na cabeça. Palmeiras ganhando tudo. Um abraço. Você viu que linda a nossa telespectadora São Paulina? Paulina. Beijão pra vocês. Olha, resultado da enquete, a gente perguntou qual equipe paulista vai chegar mais longe na Liberta de 2020. A maioria respondeu que é o Corinthians. 30% dos votos, o Corinthians. A Sid Clay é demais, né? Ó, Corinthians 26, o Palmeiras, São Paulo 24 e o Santos 19. Tolima no caminho do Corinthians de novo? Meu Deus. De novo. Olha, ficamos por aqui. Mestre, encerramos o Gazeta Esportiva de hoje homenageando Little Richard.